E aí, galera, vamos lá? Vamos combinado aqui a correção da prova. Prova bem fácil, né? Bem tranquilo. Muita gente tirou nota boa, então vocês estão de parabéns. Vamos lá, vamos aqui a primeira questão. Vou tentar ser bem rápido, tá? Nesses textos maiores a gente vai ver basicamente do que eles tratam e só se houver a necessidade a gente vai fazer a leitura, tá bom? Esse primeiro aqui é o cálculo de Sofia, né? A pergunta é: o conflito gerador desse texto acontece quando? Como que a gente identifica o conflito gerador? É bem simples. Você está lendo o texto, todos os acontecimentos são esperados. No momento em que surge um acontecimento inesperado, que foge ao curso natural do texto, você identifica que ali está o conflito gerador. Olha só. Diz assim, Sofia sempre gostou de matemática, era difícil explicar de onde vinha essa paixão, tal, 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 tal. Ele vai falar basicamente sobre de que Sofia gostava, né? Aí, o segundo parágrafo, na escola, a garota sempre se destacava, se divertia, tal, 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 tal. Também no segundo parágrafo está falando sobre o gosto que ela tinha por cálculos, né? Já aqui no terceiro parágrafo, a gente identifica, ó, contudo, irônica como é a vida, fez de Sofia uma história complicada de se contar. Digo complicada porque a vida da jovem sofreu uma reviravolta desde a terça passada, quando uma forte dor acabou levando ao hospital. Então, aqui a gente tem ó, o curso natural da história, ele foi interrompido. Tudo estava indo muito bem, agora a partir daqui a gente tem um problema a ser resolvido, né? Então, o conflito gerador desse texto acontece quando Sofia descobre a esperança? Não. Sofia de sua primeira palavra? Também não. Sofia olha o movimento pela janela do hospital? Também não. Aqui, ó, letra D. Sofia sente uma forte dor que a leva ao hospital. Então, a partir daí, a história se desenrola, certo? Letra D, então, primeiro. Segundo, nesse texto, no trecho quando indica o quê? Ideia de tempo, muito fácil, precisa nem ir atrás. Letra D também. Terceira, nesse texto, no trecho, soaram como trombeta, como as trombetas do fim do mundo. O recurso estilístico de comparação foi utilizado para, ó, esse como aqui, ó, ele é um termo que indica algo foi comparado, né? Soaram assim como as trombetas do fim do mundo soaram. Isso aqui está lá na linha 15, né? Vamos ver aqui, ó. Diz assim, as palavras operação e cálculo sempre lhe foram animadoras, mas soaram como trombetas do fim do mundo quando o médico lhe disse que teria que fazer uma operação para a retirada de um cálculo renal. Então vamos lá. Ó. Essas palavras foram utilizadas como estilo de comparação, foi utilizado para quê? Para indicar que Sofia havia sofrido, havia tocado instrumento musical? Não. Letra B, mostrar que Sofia havia ficado com medo do que o médico disse? Exatamente, letra B. Então, soaram como trombetas do fim do mundo, letra B aí. Próximo texto. Qual é o gênero desse texto? Se a gente olha, se a gente olha a forma como ele está descrito, as imagens, essas coisinhas aqui de baixo, a gente já sabe que isso aqui é o quê? É um e-mail, não precisa nem ir atrás. Letra D, e-mail. Próximo. Como se fabrica o leite em pó? Vamos à pergunta. A linguagem desse texto é comum, ou seja, essa linguagem aqui, isso aqui é uma reportagem, né? Então, aqui está tratando de uma linguagem culta, uma linguagem formal, utiliza a gramática no seu padrão. Então, a linguagem desse texto é comum em quê? A linguagem padrão em algumas regiões do Brasil? Não. Em bilhetes entre amigos? Também não. Livros escolares? Exatamente. Livros escolares é utilizado também a linguagem formal, a linguagem padrão. Tá bom? Então, letra C. Próximo. As três pipas do vovô. Vamos lá. Esse texto é o quê? Isso aqui, ó. Vamos lá, vamos ver o que não é. Isso não é uma notícia, né? Nós estamos falando aqui sobre uma história. Não é uma fábula porque a fábula tem aquela estrutura, principalmente no final da moral da história. Não temos aqui moral da história, né? Diário, você precisa que tenha aqui o destinatário, né? A data, enfim, não tem nada disso. Então sobrou uma última opção, é um conto. Se a gente for olhar aqui embaixo, a gente vai ver que sim, ó, né? Alice, Os Três Filhos da Vovó é um livro.
É um fragmento de um conto, fragmento de uma história, certo? Então, letra A, sexta, letra A. Sétima, nesse texto, no trecho, amanhã é dia de vovô, outra versão foi utilizado para... Opa, olha só, amanhã é dia de vovô, ele está sendo utilizado para apresentar uma fala. Alguém está falando que amanhã é dia do vovô. Letra A, apresentar uma fala. Vamos à próxima aqui. Depois de muito refletir sobre a solução para a humanidade, inclusive pensei em sair agora espalhando a verdade aos quatro ventos. Mas hoje não vai dar por motivo de estar entalada numa flor. Acho que foi a coxinha, ou seja, estava muito cheia, né? Não podia ir espalhar a novidade que ela havia descoberto. Oitava, nesse texto, a expressão aos quatro ventos foi utilizado para quê? Quando a gente fala aos quatro ventos é porque a gente quer indicar que nós vamos em todos os lugares, né? Anunciar todos os lugares. Olha aqui, ó, letra D. Sugerir que a Joaninha deseja divulgar sua descoberta em todos os lugares. Então, letra D, oitava. Próxima. Olha só, madrinha aparece no casamento de irmã fantasiada de dinossauro nos Estados Unidos. Que loucura, hein? Isso aqui, a gente já olha aqui, ó, G1, isso aqui é o quê? Uma notícia, né? Vamos lá. Qual trecho apresenta a informação principal desse texto? Olha lá, olha o título. Madrinha aparece no casamento da irmã fantasiada de tiranossauro. Vamos lá. Letra A. Uma madrinha apareceu no casamento de sua irmã fantasiada de dinossauro. Pronto, tá aqui, ó. A primeira linha do texto já tem a informação principal. Ele vai falar sobre isso, sobre exatamente esse fato dela ter aparecido de uma forma inusitada no casamento da irmã. Letra A. Moleza demais. Vamos lá, próxima. Blog da galera. Você sabe o que é hug? Receita da felicidade. Vamos lá. Aqui na pergunta. Nesse texto, na palavra cheirinho, a terminação em inho foi utilizado para... Nós temos aqui lá na linha 10, né? Então vamos ver aqui, ó. Dentro dessa filosofia nórdica, eles pregam o uso de todos os cinco sentidos do ser humano. O cheirinho de casa de vó ou de grama molhada pode ser hug. Quando a gente lembra casa de vó, é um lugar de quê? De afetividade, não é não? Então, o cheirinho aqui, ele tá para indicar, ó, a afetividade, terminação inho, é um cheirinho, não é um cheiro, é um cheirinho bom, né? Então, afetividade, letra B. Moleza, né? Vamos lá para a próxima. A independência. Nesse texto, no trecho, tiraram as rodinhas auxiliares da bici e ela não caiu. A linguagem utilizada é comumente usada em... vamos ver. Apresentação de trabalho, linguagem formal. Conversa entre amigos, informal. Entrevista de emprego, formal. Manual de instrução, formal. Então, a única diferente aqui, ó, entre conversas de amigos. Por quê? Porque a bicicleta aqui, ó, foi abreviado, né? Então, a gente tem aí uma linguagem informal, algo que pode ser utilizado numa linguagem comum do dia a dia, certo? 12. Nesse texto, no trecho, e a qual certamente ainda vai se acostumar, o termo destacado se refere a... Vamos voltar para lá, ó, linha 7, né? Vamos identificar. Olha aqui, ó, linha 5, linha 6, linha 7, né? Uma admiração nova que Cecília desconhecia e a qual o quê? A admiração certamente ainda vai se acostumar melhor mais adiante, ou seja, o a qual aí se refere à admiração. Cadê? Vamos ver se tem lá. Olha aqui, letra A, admiração. Olha a próxima aqui. O rapaz espirrou, né? Atim, achou. Ué, cadê o maior castelo de cartas do mundo? Ou seja, ele espirrou bem em cima do castelo de cartas, né? Isso aqui era uma exposição. E aqui a gente tem o rapaz que montou, super chateado, né? Vamos lá, 13. No último quadrinho, que é esse aqui, o homem, esse Czinho aqui, o último, né? Ele está ansioso, ele está curioso, decepcionado, ou ele está zangado por ter o seu castelo de cartas destruído? Letra D, né? Ele está muito zangado porque deu muito trabalho para ele. Propaganda enganosa no anúncio. Vamos lá, isso aqui é 14ª, né? Qual é o objetivo desse texto? Propaganda enganosa no anúncio. Comprei um produto no qual dizia, comprei um, leve dois, tal. A gente percebe que o rapaz está indignado, né? Ele comprou uma coisa
e não veio aquele que ele comprou. Então, qual é o objetivo? É divulgar, é ensinar a fazer, ensinar uma tarefa, fazer uma reclamação, vender um produto. Lógico que é reclamar. Né? Ele pediu uma coisa, veio outra, então ele está enviando uma carta aí para reclamar, uma carta de reclamação. Aqui nós temos o camelo e o bebê. Vamos lá. Nesse texto, no trecho, a mãe ficou orgulhosa, o ponto de exclamação foi usado para... Olha aqui, no finalzinho, a mãe ficou orgulhosa. O ponto de exclamação aqui, ele serve para quê? Para apontar um deboche? Óbvio que não. Destacar impaciência, realçar desconhecimento ou sugerir satisfação, orgulho, né? Então, como a mãe ficou orgulhosa, mesmo sentido aí de satisfeita, letra D, a 15. E aqui nós temos dois textos, né? A cidade italiana de Nápoles faz pizza grande com 2 quilos, quer dizer, 2 quilômetros de comprimento. E o outro texto aqui, nós temos aqui relatando ainda sobre a maior pizza do mundo, tem recorde quebrado e tal. O recorde foi batido por outra pizza, né? Enfim, vamos lá. Esses textos são dois, né? Tem em comum, ou seja, partilham de quê? O fato de quê? De conscientizar a população italiana sobre o risco? Não, eles estão relatando, eles estão falando sobre recordes, né? Letra B, listar ingredientes necessários, não. Mencionar as fortes temporais, se acontece, não. Relatar os recordes das maiores pizzas feitas nas cidades italianas, 16 também, letra D. Muito mole. Vamos lá, próxima. Diferentes tipos de esqueleto, por dentro e por fora de tudo sustenta o corpo, de gente e de bicho também, né? Vamos lá, a pergunta é, qual é o assunto desse texto? A gente está tratando sobre, vamos lá, diz assim, mexa um esqueleto de professor de educação física enquanto fazemos uma série de exercícios. Nosso esqueleto é formado por mais de 200 ossos, sustenta o corpo, dando suporte para os músculos. Além disso, protege os órgãos vitais, como o coração, tal. Então, ele está falando aqui que o esqueleto é forte e ele tem a função, né, de proteger os órgãos vitais. Qual que é a função de fato de cada um dos esqueletos? Basicamente trazer sustentação e proteger aí os nossos órgãos vitais. Letra A. 18. Nesse texto, no trecho mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, o termo destacado estabelece uma relação de esse izinho aqui, essa letra E, ele traz uma relação de adição, de acréscimo. Letra A, está adicionando, mamíferos, aves, ele está citando, né, alguns animais aí, e aí ele está trazendo aí o acréscimo de mais um termo. Então, estabelece uma relação de adição. 19, um passarinho e as dúvidas de todos nós. Vamos ver aqui, nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião. Vamos lá, são trechos separados, a gente só precisa buscar aquela que traz uma opinião. Ou seja, não é um fato, é uma opinião, não é algo que, que realmente aconteceu, mas é a percepção de alguém. Letra A. Assim começa a aventura dessa pequena ave. Não é essa, né? Letra B. Ao encontrar com a bicharada da floresta, a pergunta do passo se confunde com o seu canto. Também é um fato, né? Letra C. Mas os seus amigos só confirmaram que vem. Só está relatando fatos aqui. Letra D. O livro é super bonito. Opa, ó. Super bonito. Isso aqui é a opinião de alguém, né? Com um formato maior e recheado de lindas, né, e coloridas ilustrações. Pode ser linda para alguém, pode não ser linda para outro, né? Pode ser super bonito para um, pode não ser super bonito para outro. Então, letra D, aqui nós temos uma opinião. E a última, 20ª questão, nesse texto, o trecho que apresenta uma ideia de lugar é, letra A, um passarinho muito curioso voa pela floresta de lá para cá. Aqui nós temos lugar, muito bem, já é letra A. Vamos ver se tem algum outro. O título desse texto, claro, não podia ser outro, também não tem relação de lugar. Além, claro, da curiosidade de se conhecer melhor, também não. Por isso você fica ansioso para saber. Ou então, letra A de ano novo, ano que está se concluindo, né? Então é isso, gente. Muito bem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem trazer para mim, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.